Olá, está no ar o Zoom, seu guia de notícias da Fiesp. Nessa edição você vai ver as homenagens aos 462 anos de São Paulo, os números da pesquisa de nível de emprego, o projeto Fiesp-SESI Domingo na Paulista e muito mais. Abrindo a semana, a primeira reunião plenária do Departamento da Indústria da Construção debateu a retomada de investimentos e ações para alavancar o setor. Na quinta, a pesquisa de nível de emprego mostrou que a indústria paulista terminou 2015 no vermelho. 235 mil vagas foram fechadas, 53.500 só em dezembro. Para 2016, o DPCOM projeta queda de 6%, o equivalente a 165 mil vagas a menos no ano. Durante 5 dias, mais de 6.300 profissionais da rede de ensino do SESI São Paulo participaram do Saber em Ação, que teve como tema a escola de todos e para cada um. Foi ao som de Demônios da Garoa que a Fiesp e o SESI abriram as comemorações pelos 462 anos da cidade de São Paulo. O público lotou a calçada do prédio para prestigiar a apresentação que faz parte do projeto Fiesp-SESI Domingo na Paulista. No dia 25, o aniversário de São Paulo ganhou mais uma homenagem. A Catedral da Sé, símbolo histórico localizado no Marco Zero da cidade, recebeu um concerto gratuito da Orquestra Baquiana Filarmônica SESI São Paulo, sob a regência do maestro João Carlos Martins. No repertório, composições clássicas de Beethoven, Bach e Mozart, além de uma versão de Trem das 11 que emocionou o público. Na agenda da casa, o Conselho Superior de Meio Ambiente debateu as barragens de rejeitos da mineração, a atuação do Ministério Público no caso de Mariana e a interface entre órgãos públicos e empresas privadas. No mesmo dia, lideranças de odontologia discutiram o cenário econômico e as perspectivas da área para os próximos anos no seminário BioBrasil. Ainda na terça, o DPCOM divulgou a sondagem da construção do estado de São Paulo. Em dezembro, o nível de atividade do setor apresentou piora. O indicador passou de 32,6 para 30,4 pontos, abaixo da linha de estabilidade, que é de 50 pontos. Fechando a agenda do dia, o SESI São Paulo anunciou o retorno do Central Riad, que vai compor o time masculino de vôlei na disputa da Superliga e nas demais competições da temporada 2015-2016. A reunião do Comitê da Cadeia Produtiva do Desporto discutiu, entre outros assuntos, os projetos Vila do Esporte, o de revitalização de áreas públicas e o Casa Brasil, a ser realizado durante os Jogos Olímpicos do Rio. De casa cheia em reunião prestigiada por desembargadores, o Conselho Superior de Relações do Trabalho discutiu soluções para o setor em tempos de crise. Nós não podemos nos deixar contaminar. Estamos num ano com dificuldades na economia, na política. Nós temos que administrar tudo isso de forma competente, equilibrada. Com a participação do presidente Paulo Scaff, a diretoria do Sindicato Nacional das Indústrias de Material de Defesa tomou posse para o triênio 2016-2018. Carlos Aguiar foi reeleito para a presidência. Também na quinta, a Fiesp divulgou o Índice de Confiança do Agronegócio, apurado em parceria com a Organização das Cooperativas Brasileiras. O ICEAGRO fechou o último trimestre de 2015 em 84,3 pontos, uma alta de 1,9 ponto na comparação com o período anterior. Apesar da recuperação, o índice geral fechou o ano 9,2 pontos abaixo do registrado no fim de 2014. No Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, a Fiesp abriu a exposição Fashion Revolution Experience, movimento criado em Londres por ativistas da moda sustentável. A ideia é sensibilizar quanto ao custo e ao impacto socioambiental de toda a cadeia, desde a extração da matéria-prima até o consumo do produto. À noite, a Fiesp recebeu o lançamento do livro Partir Sonhando, de Eugênio Marino.
Na sexta, o presidente Paulo Scaff visitou a feira e o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. O evento reuniu 220 expositores no Expo Center Norte. No domingo, o centenário do samba foi celebrado com o show do Tobias da Vai Vai, que agitou a calçada da Fiesp e do SESI em mais uma edição do projeto Fiesp-SESI Domingo na Paulista. Paulista, que é um grande centro financeiro, de repente chega no domingo e vira só gente. Então todo domingo nós vamos ter uma programação muito legal e de uma forma democrática vamos fazer que todos aproveitem. Na segunda, em entrevista ao Jornal da Gazeta, o presidente Paulo Scaff falou sobre a crise política que contamina a economia e gera queda do interesse no país por parte dos investidores. Para que a economia rode, precisa ter investimento e precisa ter consumo. E para que isso aconteça, precisa restabelecer a confiança. Enquanto não resolver a crise política, não vai resolver a crise econômica. Na terça, a Fiesp e o Ciesp divulgaram o saldo da balança comercial do estado de São Paulo. As exportações somaram 51,7 bilhões, uma queda de 10,6% em relação ao mesmo período de 2014. As importações chegaram a 63,8 bilhões de dólares, 24,8% a menos que em 2014. Na quarta, a Fiesp recebeu o presidente da Bulgária, Rosen Pleveneliev. Na ocasião, o presidente Paulo Scaff destacou o papel do país nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Um acordo que por muitas vezes avançou e depois paralisa, porque algum país da União Europeia quer defender sua agricultura de uma forma desequilibrada, que nós apoiamos sim um acordo entre os nossos países, entre os nossos blocos, mas um acordo que seja de equilíbrio de todos os setores. Então, sem dúvida, esta aliança, essa aproximação estratégica do Brasil com a Bulgária vai ser muito importante e pode ser, sim, uma porta de entrada, um impulso nessas relações entre o nosso bloco, entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente búlgaro foi homenageado com a Ordem do Mérito Industrial, concedida pela Fiesp a personalidades e instituições dignas do reconhecimento da indústria. No mesmo dia, o Seminário Empresarial Brasil-Oman discutiu as oportunidades para diversificar o fluxo de comércio bilateral. O país é o quinto maior destino das exportações brasileiras entre os 22 membros da Liga Árabe. Também na quarta, Fiesp e Ciesp divulgaram o indicador de nível de atividade. Na passagem de 2014 para 2015, a atividade industrial registrou queda de 6,1%. Só no último trimestre do ano passado, o desempenho do setor manufatureiro caiu 3% na comparação com o período anterior. Em sua primeira reunião do ano, o Grupo de Trabalho de Construção Industrializada criou subgrupos focados em isonomia tributária e mecanismos de incentivo para o uso de industrializados em habitações de interesse social. Na sexta, jogando pela Superliga, o time feminino de vôlei do SESI São Paulo não conseguiu superar o Camponesa Minas. As atletas, comandadas pelo técnico Juba, perderam por 3-0. Na Vila Leopoldina, o time masculino do SESI São Paulo recebeu o Funvic Taubaté. Os visitantes acabaram levando a melhor por 3-2. No domingo, a companhia Esparrama apresentou o espetáculo circense 2x4, em mais uma edição do projeto Fiesp-SESI Domingo na Paulista. O Zoom de hoje fica por aqui. Até a próxima!